E vamos agora fazer um giro pelas turmas do TST e conferir decisões que marcaram a semana. E eu começo com um destaque da primeira turma. Uma empresa que prestava serviços para a concessionária de energia elétrica de Minas Gerais, a CEMIG, foi responsabilizada em processo envolvendo acidente de trânsito que matou um eletricista. De acordo com o processo, o eletricista trabalhava para a Eletro Santa Clara e prestava serviços para a CEMIG em Patrocínio, Minas Gerais. No dia do acidente, o empregado morreu ao colidir com um caminhão na pista contrária. Em reclamação trabalhista, a viúva e as filhas alegaram que ele era responsável pelo sustento da família e pediram indenização. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, manteve a sentença que havia negado o pedido de indenização, por entender que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do eletricista, conforme boletim de ocorrência. O TRT também entendeu que, embora tenha ocorrido um acidente de trabalho típico, as empresas não haviam cometido ato ilícito ou contribuído para o fato. A família do eletricista recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na primeira turma, ministro Hugo Scheuermann, ressaltou que, neste caso, se aplica a responsabilidade objetiva, pois o acidente ocorreu em plena atividade de trabalho, notadamente considerada de risco. O empregado que pilota uma motocicleta, no exercício das atividades, ele inquestionavelmente fica exposto ao maior risco de ser vítima de acidente de trânsito, comparado aí aos demais membros da coletividade. Nesse sentido, eu trago diversos julgados da SDI que reconhecem nessa atividade a responsabilidade objetiva. Quanto à hipótese de culpa exclusiva da vítima, o ministro explicou que ela ocorre quando o acidente tem como única causa a conduta do empregado, sem qualquer relação com o risco inerente às atividades exercidas. No caso em questão, o nexo de causalidade não foi excluído, porque o ato culposo da vítima tem ligação com o risco da atividade para a qual o eletricista foi contratado. Por unanimidade, a primeira turma reconheceu a responsabilidade civil da Eletro Santa Clara e determinou o retorno dos autos à Vara do Trabalho, para que seja examinado o pedido de pagamento de indenização por danos morais e materiais. Encerramos o nosso giro na segunda turma. A IASAC do Brasil, com sede em São Paulo, foi condenada a indenizar um executivo. Saiba mais na reportagem. Em ação trabalhista, o executivo, que é de Curitiba, no Paraná, alegou que lhe foi oferecida uma vaga de diretor de recursos humanos na IASAC do Brasil, em São Paulo. A empresa, segundo o profissional, pagou as passagens aéreas para que ele fosse a uma entrevista. E após essa etapa, a proposta de emprego foi formalizada. Por isso, o executivo se desligou do emprego anterior, mas 3 dias depois foi informado sobre a desistência da contratação. Inconformado, o profissional pediu na Justiça indenização por dano moral e material, o que foi aceito em primeiro grau. A empresa recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná. A IASAC negou que tivesse formalizado a contratação e sustentou que o candidato não havia aceitado as condições salariais do cargo. O regional, então, afastou a responsabilidade da empresa por considerar que ela não era obrigada a prosseguir com a contratação. A decisão também levou em conta que o candidato havia apresentado contraproposta salarial que não foi aceita. O executivo, então, entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. A relatora na segunda turma do TST, ministra Adelaide Miranda Arantes, explicou que o profissional havia mencionado por e-mail endereçado à empresa de forma expressa a certeza da contratação. Diante disso, cabia ao recrutador informar de forma clara que ele ainda não era o escolhido e que havia outros candidatos, principalmente porque o profissional estava empregado e havia risco de que ele pedisse desligamento da empresa em que trabalhava. Por unanimidade, a segunda turma restabeleceu a sentença de primeiro grau que havia condenado a empresa ao pagamento de R$ 32 mil por dano material e R$ 50 mil por dano moral ao empregado.
E esses e outros julgamentos você também pode acompanhar ao vivo no canal do TST no YouTube. Acesse youtube.com/TST.